Olá, eu sou Valtair Miranda e quero conversar com você aqui agora sobre um personagem muito curioso da história da leitura do Apocalipse. O nome dele é Primásio. Ele é conhecido como Primásio de Adrumeto. Bom, pelo menos por algumas pessoas, por algumas poucas pessoas, porque o Primásio é muito pouco conhecido, muito pouco mencionado, aparece muito pouco na história da teologia. Quem foi então Primásio? Olha aí o nome dele, Primásio. Quem foi Primásio? Primásio foi um bispo do norte da África, numa cidadezinha um pouco abaixo de Cartago. A cidade, Adrumeto. Em latim, Adrumetanos. Por isso ele é conhecido como Primásius Adrumetanos, ou Primásio de Adrumeto. Ele foi bispo de Adrumeto. A cidade de Adrumeto, então, ficava um pouco abaixo da cidade de Cartago, na província romana da África, próxima também da cidade de Hipona, onde Agostinho trabalhou até a sua morte. Pois bem, nós estamos aqui um pouco antes de 560, porque ele deve ter morrido em torno do ano 560. Ele apareceu para a história mais ou menos no ano 550, quando ele foi convocado a Constantinopla para participar daquela controvérsia dos 3 capítulos. Não vou entrar nessa questão dos 3 capítulos, porque é um tema complicado, complexo, que não é o caso para a gente discutir aqui. Mas, em linhas gerais, o bispo foi convocado para ir a Constantinopla pelo imperador Justiniano I, em função de um edito imperial que condenava 3 teólogos, Teodoro de Mopsuestia, Teodoro de Ciro e Ibas de Edessa. O Justiniano condenou esses 3 teólogos, que são chamados de cabeças ou capítulos, e por isso a controvérsia ficou conhecida como controvérsia dos 3 capítulos. Quem estava do lado dos 3 capítulos passou a ser considerado herege, e quem estava contra estava do lado de Justiniano e da Igreja Bizantina. Pois bem, ele apareceu nesse momento, em meados de 550. Antes ele estava trabalhando lá na cidade dele, em Adrumeto, mas não aparece para a história, não é muito bem conhecido. Além desta aparição aí, então, na controvérsia dos 3 capítulos, o que nos interessa em especial aqui neste vídeo e neste canal é a participação dele na história da leitura do Apocalipse, porque ele escreveu um comentário ao Apocalipse. E não é qualquer comentário, não. O comentário de Primásio é o mais antigo comentário amilenista do Apocalipse. Você deve estar me acompanhando aqui, que essa tradição escatológica de interpretar o Apocalipse, em especial o capítulo 20 do Apocalipse, de uma perspectiva simbólica, alegórica, de forma que o milênio é visto como o período da igreja, o período da história da igreja entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Esta perspectiva, que nós chamamos, em linhas gerais, de amilenista, ela começou com o Ticônio, depois Agostinho de Hipona, aparece naquele outro teólogo que nós já estudamos agora há pouco, Jerônimo de Estridão, e agora em Primásio. Só que, até esse momento, o Ticônio tinha escrito um comentário nesta tradição, mas que se perdeu. E o texto do Primásio é o primeiro comentário antigo a sobreviver na sua inteireza. E ele sobreviveu em 7 manuscritos, ou seja, você consegue encontrar hoje 7 manuscritos de Primásio em bibliotecas espalhadas pelo planeta. O mais antigo manuscrito deste comentário de Primásio está numa biblioteca em Oxford, do século VII, ou seja, apenas 100 anos depois do Primásio ter escrito. Isso, em termos históricos, é um período muito curto. Então, o texto do Primásio sobreviveu bem nas bibliotecas monásticas aí durante a Idade Média, e hoje nós podemos encontrar aí este comentário muito bem conservado. Este comentário é importante para nós, comentários in Apocalipse, este comentário é importante para nós por uma série de motivos. Eu vou destacar aqui alguns deles. Primeiro, no comentário de Primásio, ele preservou o comentário de Ticônio. Como o texto de Ticônio se perdeu, aparece apenas nas menções e citações que outros autores fizeram dele. E o Primásio preservou grande parte do texto do Ticônio dentro do seu comentário. Ele transcreveu mesmo o Ticônio para dentro do seu comentário. O segundo motivo é que o texto do Primásio, ele preserva também muitas ideias de Agostinho de Hipona dentro do comentário. Inclusive,
uma parte da obra Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona, em que ele comenta o texto de Apocalipse capítulo 20, o texto do milênio, aparece em Primásio inteiramente, palavra por palavra em latim. É um copia e cola dentro do texto Primásio, a partir então da obra Cidade de Deus, do bispo Agostinho de Hipona. Então, além desses dois motivos, que eu acho que vale a pena mencionar para você, outros aspectos do comentário de Primásio que nos interessam aqui, né? Vamos lá. É possível, então, encontrar no comentário de Primásio a mesma estratégia interpretativa que nós já vimos lá em Vitorino, que é dividir o Apocalipse por meio dos ciclos de 7 ou ciclos que se repetem. Então, o Apocalipse não é visto de forma linear, uma narrativa única, mas sim como histórias que se repetem de forma circular. Elas vão e voltam, elas se repetem na forma de ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e outros elementos septenários que nós podemos apontar dentro do Apocalipse. Então, esta foi uma estratégia usada por Primásio para ler o Apocalipse de João. Outra coisa, o texto do Apocalipse é lido pelo Primásio de forma a, então, entender alegoricamente boa parte dos símbolos que aparecem dentro do Apocalipse. E estes símbolos, às vezes, podem ser diferentes, mas tendo o mesmo significado. É uma forma curiosa de acessar os símbolos, porque os símbolos não são vistos de forma diferente. Símbolos diferentes podem ter o mesmo significado dentro desta obra, que é a obra do Primásio. O que faz com que o livro seja lido de forma um pouco mais simples do que faziam os quiliastas antes. Desta maneira, o texto se torna mais popular, ou mais acessível a partir de um comentário como esse, um comentário de Primásio. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar aqui é a relação também curiosa que Primásio faz entre o anticristo e os judeus. Eu já falei para você que me acompanha nesse canal, que a igreja está enxergando o judeu e o judaísmo de forma cada vez mais negativa. E numa obra como esta aqui, nós percebemos os efeitos disso. O Primásio entende que o anticristo virá de uma das tribos de Israel. E que tribo é essa? Qual é a tribo? É a tribo de Dan. Como ele chegou a esta conclusão? Analisando as tribos que aparecem lá no capítulo 7 do Apocalipse, no momento em que o autor do Apocalipse vai descrever as 12 tribos, o Primásio observa que está faltando uma tribo. E que tribo que está faltando? A tribo de Dan. Ora, se está faltando a tribo de Dan, o Primásio se pergunta por que falta, e a sua conclusão é: falta a tribo de Dan aqui no Apocalipse de João, por quê? Porque é desta tribo que aparecerá, que surgirá o anticristo. Então, ele crê, ele entende que haverá, no fim dos tempos, um anticristo pessoal e histórico, e esse anticristo será da tribo de Dan, ele será um judeu. É evidente que isso vai aparecer posteriormente e, quando aparece, acaba provocando perseguições aos judeus a partir da leitura do Apocalipse de João. Outra coisa que é possível apontar aqui no texto dele é a forma como ele interpreta a segunda besta do capítulo 13 do Apocalipse. Para ele, a segunda besta do capítulo 13 é um personagem do passado da história da igreja, é Simão o Mago. Ele também usa as letras gregas, alfa, beta, gama, até a última letra do alfabeto, ele usa as letras gregas para promover no Apocalipse uma cronologia escatológica muito complexa, a partir das letras gregas do alfabeto grego. O comentário dele, de uma maneira geral, pode ser dividido em 5 grandes blocos, mas como falei com você, estes blocos não são lineares, porque eles estão estruturados na forma de septenários, que se repetem em termos de mensagem. O texto dele também é importante, porque ele preserva para nós a linguagem do Apocalipse, como era usada, o texto do Apocalipse, como era usado no norte da África, no século VI. Então é importante para a crítica textual do Apocalipse também. Eu poderia dizer outras coisas sobre o Primásio, mas acho que dá para parar por aqui. O Primásio, então, é uma figura interessante, é um texto antigo a sobreviver, é um comentário do século VI a sobreviver, e por isso é um comentário digno de ser estudado. Mas não é fácil estudar Primásio, porque o texto do Primásio você não encontra para comprar, por exemplo. Eu quero o comentário do Primásio, você não vai achar. Você encontra o texto do Primásio apenas em edições latinas, e essas edições latinas
devem ser traduzidas para as línguas do intérprete, do tradutor, daquele que estuda o Apocalipse de João. Então, quem tem interesse precisa primeiro trabalhar com o latim para depois estudar o texto primazio. Fica aqui então a minha palavra a respeito deste curioso intérprete antigo do Apocalipse de João. Não deixa de ser importante, mas é um curioso intérprete do Apocalipse. Vou parar por aqui, vou pedir para você dar o seu joinha no vídeo, comentar aí embaixo o que você achou do primazio, em especial dessa associação curiosa e estranha entre o anticristo e a tribo de Dan, e compartilhar com algum amigo que você acha que vai se interessar por essa mesma temática. Até a próxima, se Deus quiser.